Seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor está no ar. Mais uma vez é um grande prazer estar na sua companhia. Consulta ao Doutor chega no horário marcado para a gente falar hoje, gente, sobre a saúde renal. Hoje nós vamos falar quais são as doenças que afetam os nossos rins, o que acontece com eles, com o nosso corpo, na verdade, quando algo não anda bem com eles e, claro, quais são as formas da gente prevenir, de prevenção, combinado? Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo através do nosso site www.hittv.com.br. Então, como informação boa é informação compartilhada, entra lá e compartilha o link de transmissão com aquela pessoa a quem esse tema possa interessar, combinado? Te convido também a você participar aqui do nosso bate-papo, enviar a sua história, o seu relato ou, claro, a sua pergunta para o nosso doutor entrevistado, que ele vai ter o maior prazer em te responder, combinado? Esse espaço é seu, para você. Então, envie a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886. E temos uma enquete acontecendo neste momento no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Qual é a dupla perfeita, na sua opinião, para rins saudáveis? Exercícios físicos de forma regular e uma dieta balanceada, ou a dupla perfeita é a redução do sal e também o aumento da ingestão de potássio? Ou então, na sua opinião, é melhor você investir na ingestão de água e evitar automedicação? Entra lá, gente, e participe da nossa enquete. Estamos aguardando, é claro, pela sua participação. E para a gente falar, então, hoje sobre saúde renal, eu apresento a vocês o doutor Elias Marcos Silva Flato, que é nefrologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Doutor, começa nos explicando, para a gente entender um pouco mais, qual é a importância dos nossos rins, de que forma eles atuam no nosso corpo para trazer aí um equilíbrio no nosso organismo. Os rins, eles são órgãos fundamentais para o funcionamento do resto do organismo. De que forma ele faz isso? Com várias funções, algumas delas bem conhecidas, outras menos. A principal é a filtração do que está em excesso no organismo. Algumas delas são coisas boas, que estão em excesso, precisam ser retiradas. Outras são resultados do metabolismo celular que precisa ser eliminado para não gerar um acúmulo e consequências patológicas. Outras atividades que o rim faz é a produção hormonal. Então, ele produz alguns hormônios e converte hormônios vindos de fora do rim com atividade metabólica. Controle do nosso equilíbrio ácido-básico. Controle de alguns elementos do sangue, os sais minerais que a gente tanto ingere. E tudo isso através de um funcionamento de 24 horas por dia, filtrando mais de 180 litros de sangue por dia. Olha só, gente, vocês pararam para pensar na importância desses órgãos para o nosso corpo? O doutor aqui deu uma aula para a gente, uma excelente explicação. Doutor, temos enquete acontecendo no nosso Instagram, mas eu gostaria também de trazer uma enquete para que você nos responda, combinado? Diretor, coloca para a gente a enquete que preparamos para o doutor na nossa tela. Fatores associados a problemas nos rins. Na sua opinião, diabetes está aí entre os maiores fatores, hipertensão, pressão alta, infecções urinárias, consumo excessivo de álcool ou o uso de medicamentos sem orientação? Todos eles são fatores de risco muito importantes para o desenvolvimento de alguma doença renal. Não conseguimos elencar um. Infelizmente, a gente não consegue, porque senão a gente seria mais assertivo na prevenção dessa doença. Mas como o rim ele participa de uma situação de controle do organismo, tudo que vai causar um descontrole, um desbalanço, um desequilíbrio, vai levar a uma consequência renal. Quando a gente tem muita reserva, isso a princípio não pode ser tão sentido assim. Tá. Mas conforme o envelhecimento e a exposição frequente dos fatores de risco de todos esses que você listou aí, ele vai sofrer uma consequência e acabar demonstrando a incompetência de filtrar ou de produzir hormônios, como eu falei anteriormente. Entendi. E aí aparecem os sintomas. Perfeito. Gostaria de entender, doutor, porque muitas pessoas convivem por anos com os rins trabalhando de forma não muito satisfatória, porque
muita gente fala que é uma doença silenciosa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são os sinais que a gente deve ficar atentos? Bom, os principais sinais de falência renal estão relacionados à alteração de comportamento, seja sonolência, um paciente que muda, principalmente pessoas mais velhas, mudam o comportamento de forma a se tornar mais agressivos ou apáticos, náuseas e vômitos, principalmente no período da manhã, ao acordar, perda de apetite, palidez cutânea, sangue na urina, ou urina escurecida, parecendo um refrigerante escuro ou espuma na urina, principalmente um turbulhanamento, algo fora do comum, inchaço, falta de ar, são sintomas todos esses que aparecem na fase tardia da doença renal. Na fase tardia. Antes disso, em graduações mais não tão tardias assim, podem aparecer anemia, palidez cutânea, mas todos eles a gente fala que é realmente uma doença silenciosa, porque na hora que aparecem os sintomas, realmente já está muito avançado e o tratamento dialítico pode ser requerido. Quais são os exames que a gente pode e deve fazer em check-ups anuais para que a gente consiga detectar que os rins não estão funcionando da forma correta e prevenir aí esses sintomas que só aparecem em estágios mais avançados? A ciência está do nosso lado, porque os exames que a gente consegue realizar para realizar a detecção da doença precocemente são de ampla divulgação, de fácil acesso. Então, a mulher ou o homem, independente de que médico está indo para avaliar um sintoma ou outro, ou mesmo por um check-up, deve solicitar que o médico, caso não o faça, pedir ativamente, principalmente 3 exames. A creatinina sérica, que é um exame muito simples, uma pesquisa de perda de proteína na urina, que a gente pode denominar como microalbuminúria, um exame de urina simples de amostra isolada, e também o ultrassom de rins ou de abdômen total, que a gente consegue avaliar se existe complicações obstrutivas ou mesmo até alterações já da anatomia que demonstrem uma função inadequada. Perfeito. Gostaria agora de entender um pouco mais sobre as doenças renais mais comuns. E como são várias, gente, eu gostaria de separá-las por categorias, para a gente entender melhor quais são as particularidades, quais são as causas, qual é o público mais afetado, o gênero mais afetado e, claro, as formas de diagnóstico e também as opções que a gente tem de tratamento, combinado? Gostaria de começar por doenças crônicas e progressivas. Doutor, vamos falar sobre doença renal crônica e também sobre doença policística dos rins. A doença renal crônica é uma síndrome, é uma condição que várias doenças podem acometer e levar a essa condição de incapacidade ou incompetência do rim de fazer a função. As principais condições associadas a isso são doenças muito prevalentes, como o diabetes e a hipertensão arterial sistêmica. Que a gente falou lá atrás. Exatamente. Essas são as principais condições, então, levando em consideração que a população está envelhecendo, está se tornando cada vez mais diabética e hipertensa, tem uma vida mais corrida, um sedentarismo, alimentação inadequada, hábitos como o tabagismo ou o uso de vapes, isso tudo vai acabar levando a uma sobrecarga renal e, consequentemente, a disfunção renal. A doença policística, por outro lado, é uma doença que, infelizmente, não leva em consideração hábitos do paciente, principalmente porque ela é uma doença hereditária. Então, é a principal doença hereditária que leva a consequências de doença renal crônica. A manifestação dela é através de um exame de ultrassom, por exemplo, que é de fácil realização, em que se encontram cistos renais que, dependendo de uma classificação pré-existente familiar, pode ser detectada só com a contagem de cistos e ele levar a um diagnóstico e uma orientação genética associada. Entendi. E como eu disse, são doenças crônicas, então o paciente, ele acaba convivendo com essa doença, com essa condição. Exatamente. O paciente precisa se adaptar tanto para interromper a progressão acelerada da doença, quanto a evitar condições que vão levar a consequências como doenças cardiovasculares, que são as temidas complicações que a própria doença renal é o principal fator de risco. Entendi.
Vamos então falar um pouquinho sobre as condições agudas que podem afetar aí os nossos rins. Insuficiência renal aguda e temos também as infecções renais. A insuficiência renal aguda é uma condição em que o rim também deixa de exercer a função, mas que não de forma contínua e irreversível, uma condição temporária reversível. Então, imagine com um paciente agora nesse tempo que a gente está passando, de um calor e de uma queda de umidade, pacientes mais suscetíveis a isso, como crianças, idosos, pacientes acamados que não têm acesso à água, desidratem ou por uma simples falta de ingesta, conseguir adequar a ingesta, ou mesmo por uma perda, como por exemplo uma infecção viral, causar uma diarreia ou vômito, leva a uma desidratação grave que pode gerar uma insuficiência renal aguda. Existem vários graus de gravidade, sendo que alguns deles são reversíveis no dia seguinte, uma simples hidratação resolve. Alguns deles a manifestação se tornou tão intensa que existe uma lesão renal que precisa cicatrizar. E essa cicatrização pode demorar até 4 semanas, existindo a possibilidade também de entrar em diálise, mas de forma temporária. Perfeito. E com relação à infecção renal, eu posso ter um quadro de infecção renal proveniente de uma infecção urinária? Sim. Não tratada? Sim, sim. As mulheres, elas são afetadas principalmente como o fator de risco principal de uma infecção urinária é ser mulher, uma vez que a mulher tem alterações, tem condições anatômicas, hormonais que facilitam a ascensão de uma bactéria para a via urinária baixa, então a bexiga, e se não tratada, pode ascender para o rim, levando a um quadro de pielonefrite, que é um quadro potencialmente grave, precisando de antibiótico terapia, repouso, uma alimentação adequada e consequentemente, em alguns casos, internação hospitalar. Perfeito. E olha só, vocês ouviram o que o doutor comentou aqui pra gente. Ser mulher já é um fator de risco. Precisamos, é claro, ficar muito atentas. Vamos falar agora com relação a problemas estruturais e obstrutivos. Trazemos 2 tópicos também. Pedra nos rins, os famosos cálculos renais, e hidronefrose. Isso mesmo. A parte obstrutiva do rim, do aparelho urinário, ele pode acontecer em diversos níveis. Em condições mais altas, isso é, próximas ao rim, uma obstrução do trajeto da urina até a bexiga. Caso tenha uma obstrução completa ou parcial grave, pode comprometer o funcionamento daquele rim. Em pacientes com rim único, isso é muito grave. Um paciente com os 2 rins pode demorar um pouco mais para aparecer as consequências disso. Um tumor, uma íngua, no termo popular, uma íngua, mas um linfonodo megalítico, um crescimento dos linfonodos próximo à região da pelve renal, acometimentos do retroperitônio, local onde o rim se encontra, obstruindo o trajeto, pode afetar. E em casos de tumores ginecológicos, por exemplo, como câncer de mama, uma das manifestações é a obstrução dos rins, assim como no homem o crescimento prostático também leva ao aparecimento de hidronefroses e complicações renais. Se não tratadas, levam também à doença renal crônica nos seus diversos estágios. E doutor, quando a gente fala de pedra nos rins, essa é uma condição que afeta muitos brasileiros, muitas pessoas, na verdade, ao redor do mundo. E muitas pessoas costumam, inclusive, dizer que essa é a segunda pior dor. Fica atrás apenas da dor do parto, sentida pelas mulheres. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa condição, porque essa condição está também ligada à alimentação, não é? Exatamente. Hoje, por conta da urbanização, do crescimento do nosso dia a dia, principalmente a alimentação, que pode gerar ou não obesidade, com aumento do consumo de alimentos ricos em sal, em conservantes, pode acometer, pode sobrecarregar e acabar cristalizando e nucleando, formando cálculos renais. Esses cálculos podem acabar sendo eliminados e a eliminação dela de forma bem dolorosa, trazendo também consequências, como eu falei, como, por exemplo, a obstrução renal, levando a uma insuficiência renal e até, em alguns casos, de uma infecção renal e pielonefrite associada.
Então, hoje a gente está percebendo que cada vez mais cedo aparece no consultório pacientes com idades mais tenras, apresentando quadros de cálculo renal e que o principal fator que levou a isso é um estilo de vida inadequado, né? O sedentarismo e uma alimentação inadequada. Então, isso daí é um fator mais do que demonstra a importância das pessoas repensarem o seu estilo de vida, porque quem sofre com pedra no rim sabe da dificuldade que é conviver. E muitas vezes o processo é doloroso, você espera o seu próprio corpo expelir a pedra. Existe todo um caminho. Quais são as alternativas hoje em dia mais utilizadas? Porque hoje em dia não é mais necessário você abrir a pessoa para retirá-la, existem várias alternativas. Exatamente. O cálculo, ele depende da localização dele, mas a grande maioria deles, felizmente, sai sozinho, somente com o aumento da ingesta hídrica, alguns medicamentos que ajudam a expelir esse cálculo, mas que não servem para todos. E caso tenha uma dificuldade ou uma incapacidade de eliminar dessa forma, existe a necessidade da remoção cirúrgica. A cirurgia pode ser realizada pelo urologista, de algumas abordagens possíveis, de forma interna ao canal urinário ou através, em casos mais complexos, através de pequenas incisões abertas que vão levar todos eles a um quadro inflamatório, a persistência, risco de infecção e até mesmo cicatrizes renais. Então, o melhor mesmo é não ter cálculo, né? O melhor mesmo é você cuidar do seu Exatamente. estilo de vida, porque, como o doutor falou, está diretamente ligado a essa condição. Vamos falar agora sobre condições inflamatórias. Temos síndrome nefrítica e temos glomérulo... eu sempre me embarando para falar essa palavra, vou deixar com o doutor, combinado? A glomerulonefrite, né? Glomerulonefrite. Difícil. É um trava-línguas. Inflamação dos glomérulos. Exatamente. Essas são doenças mais raras, mas que representam em torno de 3% dos pacientes que fazem diálise hoje em dia podem ter tido uma glomerulonefrite e que ela se manifesta através de aumento de pressão arterial, inchaço, então edemas e membros inferiores que podem ascender contra a gravidade e sangue na urina. Esse sangue na urina não necessariamente ele é visível. Ele pode ser uma mudança da coloração para mais escurecido, não um amarelo escuro, mas um amarelo mais amarronzado, que quando a gente faz um simples exame de urina 1, que é um exame simples, ele consegue detectar que existe presença de sangue e, através de uma identificação desse conjunto desses sinais e sintomas, precisa ser solicitada a avaliação do nefrologista, porque pode corresponder a uma glomerulonefrite. É uma doença rara e que tem uma dificuldade da gente fazer um diagnóstico rápido, uma vez que o paciente tendo dor, uma urina escurecida e uma alteração do exame laboratorial pode levantar a possibilidade de um cálculo ou de uma infecção urinária e atrasar o diagnóstico. Então, no caso de uma persistência, procura um especialista. Perfeito. E vamos então agora falar sobre condições funcionais e metabólicas, síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica também está dentro das alterações raras do rim, na qual acontece uma perda da barreira que faz com que o rim evite saída de elementos que não deveriam sair de dentro do sangue, principalmente as proteínas, que são estruturas grandes e são funcionais. Quando ocorre do paciente ter sintomas e sinais como o inchaço, espuma na urina, uma das possibilidades que a gente encontra, além de doenças cardíacas, doenças hepáticas, é a doença renal, na manifestação de perda de proteína na urina com esvaziamento de alguns elementos do sangue. Várias doenças podem causar isso, como doenças autoimunes, doenças infecciosas, doenças idiopáticas. A gente às vezes tem que lançar a mão, assim como na nefrite, de uma biópsia renal, para fazer a elucidação diagnóstica associada a exames laboratoriais coletados do sangue. Então, o que a gente precisa deixar claro é que a urina espumosa não é normal.
precisa ser avaliada. Não espere chegar num estágio de inchaço, descontrole pressórico, porque aí a doença está mais avançada. Entendi. E por último, doutor, nós temos aqui as neoplasias, são os tumores renais. Exatamente. Os tumores renais, eles podem acontecer de duas formas. Os tumores primários do rim, em que algumas porções do rim sofrem uma série de mutações que podem levar ao descontrole proliferativo. O principal tumor são tumores de células claras, que é um tumor que, assim como a doença renal crônica, não dá sintomas iniciais, não vai ter dor, não vai ter nada que chame atenção, mas em estágios mais avançados pode ter uma tumoração palpável na região lombar, associado a uma dor intensa e sangramento na urina. Mas isso são casos que, graças ao desenvolvimento de diagnóstico precoce, a gente consegue evitar que chegue nesse ponto, mas ela é uma doença grave. Os secundarismos seriam relacionados a metástases. Então, o rim, como é um órgão filtrante, muito sangue passa por ele, uma eventual célula neoplásica pode se alojar no rim, causando uma consequência local de uma doença à distância. Qual é a faixa etária mais atingida e também o gênero? São mais mulheres ou mais homens que podem desenvolver as neoplasias? A gente tem alguns fatores de risco, principalmente relacionados a isso. O mais frequente é o tabagismo, ele é um fator de risco para a doença neoplásica renal. O contato com solventes voláteis, então esses também são um outro fator de risco. E história familiar. Os homens são mais afetados por essa condição e a gente precisa ter como qualquer outro exame, como um exame simples de ultrassom periódico, consegue identificar relativamente precoce e evitar as consequências como uma cirurgia ou até mesmo as consequências de uma metástase renal à distância. E qual é a chance de cura com um diagnóstico precoce? A gente tem uma ideia de proporção, de porcentagem? A gente depende do qual é o subtipo do câncer renal. O principal câncer renal, que é o de células claras, depende da localização que ele está ao rim. Então, se ele não tem acometimento da cápsula renal, se ele não tem acometimento e invasão do vaso sanguíneo e se ele é menor que 4 centímetros na hora da detecção, ele pode ser feito uma nefrectomia parcial e ter relativamente a cura do câncer. Uma vez que o tumor aumenta o tamanho ou acomete essas regiões, aumenta a chance de ocorrer a recidiva da doença na forma de metástases detectadas num futuro. A medicina desenvolveu novas terapias, inclusive algumas terapias chamadas imunoterapias, na qual não existe uma destruição direta da célula, como ocorre com a quimioterapia, mas sim uma estimulação do sistema imunológico para que ele identifique células neoplásicas e as destrua. Então, a gente aumentou bastante, principalmente, a sobrevida em casos de diagnóstico tardio. Muito bacana, doutor. É a ciência aí trabalhando para manter a nossa saúde, para manter o nosso bem-estar, para regular o nosso corpo. Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. A pergunta é da Fran de Goiás. Boa tarde. O meu marido já começou a fazer hemodiálise há um mês. Os valores da ureia, creatinina, potássio, todos baixaram. Mas meu marido está com tensões muito altas e deixou de urinar há 2 dias. Será que a homeopatia ainda vai ajudar a tratar os rins dele? Bom, a diálise não é o fim da vida. A gente tem traz esse conceito, mas ela é um tratamento assim como qualquer outra medicação. A homeopatia ela é muito bem-vinda, porém a gente não pode descartar e deixar de lado a terapia tradicional, a convencional. Então, a pressão ela pode aumentar em alguns pacientes na diálise. A gente precisa reajustar os medicamentos. Sintomas como fraqueza,
cansaço podem aparecer, mas tudo vai depender da forma que o seu marido e você estão se adaptando a essa nova condição. Então, depois desse momento, sob a orientação do seu médico, atividade física, voltas a atividades sociais, isso tudo vai melhorar o ânimo do seu marido também. Isso vai trazer, com certeza, respostas que a medicina tradicional e a homeopatia por si só não chegariam. Então, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, mas que vocês vão conseguir. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta ao doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Para você que chegou agora, neste exato momento, estamos batendo um papo sobre saúde renal, sobre saúde dos nossos rins. Tivemos agora uma verdadeira aula a respeito da função dos nossos rins ao longo do nosso corpo, o que acontece com o nosso corpo quando algo não vai bem com os nossos rins, formas de diagnóstico, exames que são importantes a gente colocar ali no nosso check-up. Portanto, se você conhece alguém a quem esse tema vai interessar, estamos em transmissão ao vivo através do nosso site www.hittv.com.br. Como eu sempre digo aqui, informação boa é informação compartilhada, então compartilha o nosso link de transmissão com aquela pessoa a quem você considera que o tema vai interessar, combinado? E esse espaço está reservado e aberto para receber a sua dúvida, receber o seu relato. Envia para a gente um WhatsApp do nosso telefone 0 operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando pela sua mensagem para respondê-la, combinado? E temos também enquete acontecendo neste momento em seus minutos finais no nosso Instagram, aguardando pela sua contribuição no @consulta ao doutor. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos ver o que a gente quer saber de você, qual é a dupla perfeita para rins saudáveis. Na sua opinião, exercícios físicos devem ser praticados de forma regular junto com uma dieta balanceada. Ou então, a redução da ingestão do sal e o aumento da ingestão de potássio é aí uma dupla bacana para manter a saúde do seu rim. Ou então, a ingestão de água e você também pode aí ou deve evitar a automedicação. Entra lá e envia sua contribuição. Daqui a pouco o doutor que está aqui presente, dando para a gente uma verdadeira aula, irá comentar qual foi a alternativa mais votada. Combinado? Estamos aqui batendo um papo para você que chegou agora com o doutor Elias Marcos Silva Flato, que é nefrologista. Aproveita, é claro, para agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Doutor, a gente estava falando no primeiro bloco sobre algumas condições que têm uma interferência direta com a saúde dos nossos rins. E aí, puxando o gancho disso, eu queria saber de você como o controle de doenças como diabetes e hipertensão, que afetam diretamente a saúde dos nossos rins, pode ser aí uma estratégia eficaz e necessária, claro, para a prevenção de problemas renais lá na frente. A hipertensão e diabetes representam quase que 80% das etiologias de doença renal. Então, elas são fundamentais para a gente atacar a principal causa. Um paciente diabético tem um dos exames monitorados que partem como meta, chamado hemoglobina glicada, que é a intensidade que ele está sujeito ao tempo em relação ao nível de glicose que ele tem no sangue. Quanto maior, pior. Então, existe uma meta em torno de 7%. Abaixo disso seria excessivo, acima disso está inadequado. Então, o paciente diabético precisa estar atento quanto qual é a condição de checagem que ele está dessa meta. O paciente hipertenso, ele também tem uma meta hiperpressórica, que a gente almeja por volta de 13/8. A gente está cada vez mais restritivo e mais intolerante ao descontrole pressórico. Então, independente da idade do paciente, que tende a botar como pacientes mais velhos, com uma tolerância maior, a gente não deve seguir isso, a gente deve seguir as orientações, porque qualquer descontrole pode levar à progressão da doença renal.
Entendi. Para pacientes, então, que convivem com essas condições, tanto para diabéticos como para pacientes hipertensos, quais são os exames que eles devem fazer e a frequência que deve ser feita com relação a mensurar de que forma que o rim está, se ele está saudável, se ele não está? Aqueles exames que eu falei inicialmente são os fundamentais, né? Tanto a microalbuminúria quanto a creatinina no sangue. Claro que existem outros exames associados a isso, como que é para a gente avaliar qual o impacto que isso está tendo, como um hemograma para avaliar o grau da anemia. Os distúrbios eletrolíticos, como o sódio e o potássio, que eu falei lá no começo, que o rim tinha controle sobre isso, a gente precisa monitorar isso. E outros como cálcio, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, todos esses estão dentro da rotina, porque a gente precisa atacar os fatores de todos os lados. A frequência que isso deve ser solicitada, ela varia conforme a gravidade da doença renal. Em estágios iniciais, como um paciente com uma alteração leve da creatinina ou uma alteração leve da microalbuminúria, um exame de a cada uma vez por ano, ou de 6 em 6 meses, associado ao segmento com o médico assistente deles, seja um endocrinologista, seja um cardiologista, é importante. Conforme essa doença vai progredindo, a frequência torna-se cada vez maior num ano. Então, a periodicidade diminui. Então, em casos de doença renal avançada que não está em diálise, o segmento pode ser mensal. Perfeito. Ele é progressivo. Perfeito. Como a gente já falou aqui, a alimentação tem um papel muito importante na saúde dos rins. Dito isso, eu queria entender quais são os alimentos que a gente deve investir e quais são os alimentos que a gente deve evitar. Pensando em prevenção, é tudo aquilo que a gente já está cansado de ouvir por aí, mas que a gente precisa martelar todo dia. Então, alimentos ultraprocessados, embutidos, com conservantes, de fácil preparação. Aqueles alimentos que a gente tira da geladeira e bota no forno, esse é um alimento que foi preparado e possui ingredientes que não são interessantes para a nossa saúde. A quantidade de sal, que é um alimento de fácil acesso, a gente tem que moderar ele bastante. A Organização Mundial de Saúde recomenda que diariamente sejam ingeridos no máximo 5 gramas de sal por dia. É muito quando você prepara a própria comida. Então eu falo para os pacientes que quando eles têm alguma condição relacionada a tanto a hipertensão quanto a doença renal, eles têm que evitar comer fora de casa, porque se eles não preparam a comida, eles não têm ideia do que está usando. Por exemplo, o que facilita muito a nossa vida, como aqueles temperos prontos, que a gente consegue só cortar uma pontinha e colocar dentro da panela e resolve a nossa vida, isso tem que ser evitado. Não tem nada como um alho, uma cebolinha, uma cebola, um coentro. Isso dá sabor, dá um pouco mais de trabalho, mas com certeza vai poupar você de um aborrecimento no futuro. É aquele famoso, gente, descascar mais e desembalar menos. Muito bem. Acho que isso daí Ótimo. Resume bastante o que o doutor estava explicando para a gente. E, doutor, quando a gente fala, então, em pessoas, em pacientes que convivem aí com doenças renais, qual é a importância de um acompanhamento multidisciplinar? E vou além, te pergunto quais especialistas são esses? Fisioterapeutas, nutricionistas? Quais são os profissionais que devem estar envolvidos aí com esse paciente? É muito importante falar isso porque o paciente ele precisa ter um segmento amplo, não é só com exames, não é só com a boa vontade, ele precisa ter boas orientações. Eu sempre recomendo que os pacientes passem com um nutricionista. É muito importante uma dieta individualizada, porque o que a gente consegue de acesso à internet hoje, ela é muito ampla e pouco específica, pouco individualizada. Alguma coisa que a pessoa não tolera, um profissional da nutrição consegue fazer um cardápio que faça com que ela tenha um êxito maior em seguir por mais tempo a dieta adequada. Assim como um fisioterapeuta, em casos principalmente de pacientes que já têm alguma limitação, ou aqueles pacientes que não têm uma limitação, um educador físico, seria interessante. Além disso, um psicólogo, porque é uma doença crônica e é uma doença que não tem uma reversibilidade do quadro, uma vez que ela já está instaurada, e que o paciente precisa entender que conhecer a doença e se conhecer faz parte do tratamento também.
Informação é muito importante. Às vezes a gente acha que é importante a gente não saber o que pode acontecer com a gente lá na frente, para a gente não se preocupar, mas muito pelo contrário, a gente pode prevenir, a gente pode evitar tanta coisa, gente, através da informação. Por isso que a gente está aqui, sentados frente a frente e falando, é claro, com você que nos assiste, porque informação é de extrema importância. E muitas pessoas, doutor, costumam associar doenças renais à diálise, a transplante. Queria saber quando que essas opções elas são de fato necessárias e de que forma que elas impactam na vida do paciente. Bom, é algo que a gente não gostaria que ninguém passasse por isso, mas pensando por um outro lado, é uma substituição de um órgão por muitos anos. A gente tem poucos órgãos hoje que podem ser substituídos por máquina. Então a diálise é um grande ganho no nosso dia a dia, porque antes o que era determinado como um decreto de morte, hoje é um tratamento a mais, como uma ponte para um próximo transplante. Uhum. A diálise acontece em casos de doença avançada, na qual o corpo é incapaz de manter, mesmo com medicamentos, com suplementos, com uma dieta adequada, a homeostase do organismo. Então a gente precisa retirar aqueles excessos e fornecer algo que ele não está conseguindo mais produzir por conta, através de uma terapia que pode variar de 3 vezes por semana a alguns casos diariamente. Depende muito da indicação, a individualização do caso. O transplante é uma outra proposta terapêutica, não curativa. O transplante não é para sempre e o transplante também não é a solução de todos os problemas. Ele é como se fosse um remédio diferenciado, na qual existe a possibilidade de ter doador vivo, doador falecido, realizar mesmo antes de realizar a diálise, que a gente chama de transplante preemptivo, ou começar através, ser inscrito ou num centro transplantador após o início da diálise. Todas essas são opções de diálise, opções terapêuticas que precisam ser levadas em consideração. Uhum. Então, o tempo de sobrevida hoje de um paciente que evolui com doença renal crônica é muito maior do que a gente está falando de 20 anos atrás. Maior quanto? Hoje, depende da faixa etária do paciente quando ele está iniciando. Então, hoje um paciente que inicia, um diabético, por exemplo, um diabético tipo 1, que começou com a doença na sua idade mais tenra, hoje, entrando em diálise com 25 anos, ele por motivo da doença de base, ele pode ter uma sobrevida maior que 25 anos hoje, o que antes, eu falo isso, na década de 70, era considerado um decreto de morte. Uhum. Adentrando, doutor, essa questão da doação de rim, queria trazer aqui uns dados para compartilhar com você que nos assiste. Segundo o Ministério da Saúde, doutor, de janeiro a dezembro do ano passado, foram feitos 6.011 transplantes de rim. Transplante de rim, o rim, na verdade, é o órgão mais demandado da fila de transplantes, com mais de 38 mil pacientes aguardando na lista de espera. Gostaria de falar mais sobre as particularidades, não é, do transplante de rim, que é um órgão que pode ser doado em vida, mas a doação é mais comum entre parentes, entre familiares e cônjuges. Vou aproveitar aqui esse canal e lembrar que a doação de órgãos, após o decreto de uma morte encefálica, ele é autorizado através da família. Então, se você tem interesse, é claro, em fazer esse tipo de ação humanitária, deixe seus familiares orientados quanto à sua decisão. O transplante, ele pode ocorrer tanto com doadores falecidos e com doadores vivos. Os doadores vivos podem ser aparentados ou não aparentados. Então, pode ser aparentados até 3º grau, como primos e primas, por exemplo. E não aparentados, como cônjuges, por exemplo. Existe a possibilidade de amigos doarem, mas não são todos os centros que aceitam, porque existe uma demanda, uma necessidade de uma autorização judicial e uma autorização do comitê de ética de cada serviço. Então, é possível, mas existe graus de prioridade, uma vez que a compatibilidade genética ela é determinante para a sobrevida daquele enxerto. Tá. Então, como eu falei anteriormente, o transplante não é para sempre. Um doador vivo, quando ele tem uma boa compatibilidade e o paciente tiver
uma boa aderência, não tiver complicações, pode durar até 30 anos. Enquanto que um doador falecido, com todas essas características parecidas, pode durar por volta de 10 a 15 anos. E eu queria entender, assim, por que todo esse processo da judicialização, tudo isso, por exemplo, não torna o caminho mais difícil? Sim, mas infelizmente a gente... É proposital. É proposital. Imagina que exista uma condição financeira que a pessoa está passando por uma necessidade e precisa conseguir um dinheiro de uma maneira rápida. Seria muito simples, interessante de uma pessoa que precisa receber, oferecer uma quantia, um valor ou um benefício e a pessoa mais necessitada aceitar. Então, isso geraria uma complicação social gravíssima. Então, esse é um dos mecanismos de evitar que isso aconteça. Uma comprovação perante a justiça, perante um juiz, de que existe um vínculo afetivo que demandaria e levaria a uma doação espontânea. Perfeito. Quais são os maiores receios, doutor, dos possíveis doadores e o que a gente pode trazer aqui de informação a fim de quebrar mitos? Bom, um doador ele só pode ser doador se ele estiver bem de saúde. Um paciente que está um potencial doador com sobrepeso, hipertensão, diabetes, obviamente um rim único ou cálculos renais, ele pode se tornar um futuro doente renal crônico. Uhum. Então, nesses casos, provavelmente vai ser dispensado como potencial doador. Então, se você tem interesse, algum espectador tem interesse em ajudar algum familiar, alguém que está precisando quanto a isso, a sua saúde é em primeiro lugar. A gente não pode criar um problema para tentar resolver outro. Claro. E com relação à rejeição do órgão, qual que é a porcentagem? Olha, a porcentagem varia muito porque o espectro da imunossupressão hoje ela está avançando por conta da ciência e isso faz com que as opções terapêuticas elas sejam cada vez mais individualizadas. A gente pode ver, por exemplo, naquele caso recente do xenotransplante, de que um porco modificado geneticamente doou um rim para um ser humano e ocorreu um sucesso inicial do transplante, mas graças a medicamentos que não são nem disponíveis hoje em dia, ainda não são disponíveis. Então, tudo vai depender do grau de compatibilidade, de como esse paciente era antes do transplante, se ele precisou receber sangue, se era uma mulher multípara, então com várias gestações, que isso expôs o organismo dela a alguns antígenos que possam levar a aumento de anticorpos, que possam vir a atuar contra o novo enxerto. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, o transplante, ele não é a solução de todos os seus problemas, ele é um tratamento, que como qualquer tratamento pode ter seus efeitos colaterais, mas que quando o paciente está numa boa situação e tem um bom órgão para receber, a gente acredita que seja uma situação a melhor das situações que para um paciente renal crônico em um estado de doença avançada. E, doutor, você trabalha especificamente também com essa parte de transplantes. Queria que você trouxesse para a gente, para essa nossa conversa, um pouco dos bastidores, daquilo que você vivencia no seu dia a dia. Quais são os grandes desafios, as maiores dificuldades enfrentadas ali, no dia a dia? Bom, o primeiro a gente precisa que todas as partes entendam e conheçam mais a doença e aceitem ela como ela é, sem preconceito, sem justificativas do que aconteceu, por que está acontecendo isso. A segunda parte é a parte de exames laboratoriais, de frustrações, às vezes familiares querendo doar, pais querendo doar para filhos, tendo impossibilidades, tanto tipo de tipagem sanguínea, por exemplo, alguma coisa bem básica, ou algumas alterações descobertas somente após a confecção dos exames. O paciente descobre que tem múltiplos cálculos renais, que isso impossibilitaria, até o momento de alguns pacientes já terem alguns doadores na mesa cirúrgica mudarem de ideia. Desistirem. Mas a gente, no momento de tensão, a gente sempre entende o lado e tenta explicar para que não ocorra de novo
um arrependimento no futuro por algo que é para um bem maior, né? Então, esse mundo do transplante, ele traz uma esperança a mais para os pacientes que já têm uma rotina tão difícil que é a diálise. E quando uma situação como essa que você comentou agora com a gente, sobre um possível doador desistir ali de última hora, como que é conduzido todo o caso? Porque dali você tira a esperança do paciente que estava aguardando na fila por recebê-lo. Como é uma situação de doação espontânea, é uma condição que a gente espera que o paciente foi exaustivamente conversado com ele nas consultas do pré-transplante, ele esteja ali no momento de uma ansiedade, de preocupações quanto ao processo cirúrgico, né? Porque quanto à parte racional, ele já passou por tudo isso, entendeu e quis fazer. Então a gente conversa com o paciente, às vezes mesmo dentro do centro cirúrgico, tentando explicar para ele os processos que foram tomados e se realmente essa é o que ele quer passar ou se é realmente, ou se é eventualmente uma condição de medo, de fuga, que possa ser tranquilizado e realmente efetivado o transplante. Mas o paciente tem sempre, o doador, ele tem sempre a palavra final. Mas a gente nunca teve um caso de desistência real. De fato. Exatamente. Perfeito. Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Pergunta do Gabriel, daqui de São Paulo, capital. Antes de mais nada, muito obrigada, Gabriel, pela sua contribuição. Uma excelente tarde para você também. Sou transplantado renal e estou com sintomas de resfriado comum. Posso tomar vitamina C com própolis? Existe alguma contraindicação? A suplementação vitamínica, ela é muito questionada hoje em dia. A vitamina C, quando o paciente chega no meu consultório falando que tem cálculo renal, um dos questionamentos que eu faço é sobre se ele toma alguma vitamina. Por quê? Porque a vitamina C já é um grande conhecido formador de cálculo renal. Então, imagina que esse paciente, que não acredito que deva ser o caso, tome frequentemente vitamina C. Lembra que ele só tem um rim. Formando um cálculo nesse rim, pode vir a obstruir. Própolis, o própolis verde, que a gente até tem utilizado, já tem evidência científica para isso, em caso de síndrome nefrótica, com perda de proteína na urina, como um antiproteinúrico. Ele precisa ser avaliado quais são as medicações que o paciente está usando. Porque essas medicações imunossupressoras, a gente controla pelo nível sérico, em valores bem estritos. Algumas medicações que a gente considera medicações triviais, que são compradas mesmo sem receita, podem interferir no nível sérico por competição de metabolização e causar um aumento ou uma redução, trazendo consequências como até mesmo em casos persistentes de rejeição ou nefrotoxicidade à própria droga. Então, o que eu sugiro é alimentação adequada, converse com o seu médico, converse, se possível, na evidência disso, e para avaliar se isso realmente é só um resfriado, porque lembrar que o paciente renal, o transplantado, ele tem uma imunidade muito reduzida e o que às vezes parece ser só um resfriado comum pode se tornar algo mais sério. Então, procure o seu médico. Perfeito. Gabriel, espero que o doutor tenha respondido a sua questão. E vamos conferir, gente, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela, diretor. Qual a dupla perfeita para rins saudáveis? A alternativa que venceu com 55% dos votos: exercícios físicos de forma regular e dieta balanceada. Eu gostaria, doutor, que você comentasse para a gente o resultado da enquete, levando também em consideração as outras votadas: redução do sal, aumento da ingestão de potássio. Essa é uma dupla considerada bacana? Olha, essa enquete realmente acho que todo mundo acertou de alguma certa forma. Por quê? Todas as alternativas tinham condições ali relacionadas a uma alternativa de saúde renal, né? Mas se fosse para escolher uma das três, eu escolheria junto com a maioria ali, 55%. Mas controle do sal, como eu falei, é importante. Mesmo não sendo hipertenso, isso não justifica um consumo excessivo do sal. Em alguns trabalhos mostram que pacientes com ingesta de potássio, seja ela de forma de frutas
ou de até mesmo de um sal light, que é o cloreto de potássio, possa ter algum benefício, mas não tem uma recomendação estrita e direta quanto à segurança disso. São só alguns trabalhos que demonstram isso. O consumo de água, ele precisa ser debatido. Porque quando a gente fala estritamente para todo mundo beber muita água, dentro dessa população que está ouvindo o que a gente está falando, tem problemas cardíacos, tem problemas renais. E a sobrecarga hídrica é muito mais fácil e com consequências muito mais rápidas de se instalar. Então, o que a gente orienta mesmo para a ingesta de água é, caso você não tenha nenhuma doença crônica e você tenha infecção urinária de repetição ou formação de cálculo, a sua ingesta hídrica tem que ser o suficiente para você urinar por volta de 2,5 litros por dia. Então, essa é uma orientação formal de que beber mais água traz uma repercussão adequada. Nos outros casos, não foi provado cientificamente que isso. Mas o que eu sugiro? Se você não tiver nenhuma doença, seguir pela sua urina. A cor da urina, estando mais clara, está adequada. Está mais escura, sinal literalmente amarelo, para você beber um pouco mais de água ou hidratantes adequados. Não adianta a gente falar porque beber 2 litros de suco de laranja por dia que vai ter consequências. Então, prefira a água. Água. Doutor, muito obrigada, viu, por essa tarde aqui ensinando pra gente sobre como a gente manter e prevenir ali doenças, como a gente manter a saúde dos nossos rins. Muito obrigada. Para você que gostou, gente, do nosso bate-papo, deixo aqui os contatos do doutor Elias Flato, nefrologista. O Instagram dele, Clínica Enefro. Está ali aparecendo aí na sua tela e deixo também o telefone 0 operadora 11 940 13 0333, número facílimo para você entrar em contato com o doutor que deu aqui para gente uma aula sobre saúde renal. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, combinado? 16 horas. Até amanhã.